Olá, muito bem-vindo! Você está no canal Coisas da Mente. Se os assuntos da mente humana te interessam, fique comigo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber todas as nossas atualizações. Gente, então, hoje o assunto é: criança borderline existe ou não existe? Para começar, teria um erro técnico, né? Falando sobre assim, porque o transtorno de personalidade borderline, como qualquer outro transtorno, ele só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos, né? Então, a gente não faz diagnóstico, mesmo que tenha sintomas ou indicativo, né? De quem é menor de idade, né? Por uma questão da formação da personalidade e umas questões técnicas, assim, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas existe como saber se o meu filho ou o meu irmão, enfim, né, é borderline ou se ele vai se tornar, no caso, um adulto borderline com traço, com personalidade, né, ou com patologia? Alguns cientistas dizem que é possível. A gente vê alguns indicativos, alguns indicadores de que aquela criança poderá ser um adulto borderline, tá? Quais seriam esses indicativos, né? Vou falar de alguns sintomas, assim, que a gente pode observar com mais facilidade, tá? Que não são tão técnicos, assim, para fazer, que só seriam vistos em uma avaliação, né? Em consultório. Então, o primeiro deles é uma criança birrenta, né? É aquela criança que faz birra, que quer as coisas do jeito dela, que tem um sistema muito rígido, né? Essa rigidez emocional muito forte, a rigidez comportamental, ela nunca é sinônimo de uma saúde emocional muito boa, tá? Então, ela sempre é sintoma de que algo está errado, né? Então, assim, aquela criança birrenta, que apresenta uma certa desregulação emocional, então ela sai, ela se desorganiza emocionalmente de forma muito rápida e muito fácil. Qualquer coisa é algo muito, ela é muito sério, né? Então, assim, ela é mais explosiva, mais expansiva, né? Então, assim, é possível ver essa questão da desorganização por parte do emocional, né? Um emocional mais intenso, mais presente. Então, assim, são crianças queridas, são crianças divertidas, são crianças adoráveis e com muita energia, né? E é aquela criança que ela encanta muito rápido. Então, ela chega no ambiente, ela encanta aquele ambiente, né? É um indicativo. Por quê? Porque o borderline, ele tem esse perfil mais... meio que é bem diferente da sedução narcísica, mas é um perfil encantador, é um perfil divertido, parece que o adulto borderline, ele nunca perde aquela criança divertida dele, né? Ele continua na criança forte, aqueles traços infantis que a gente, não infantiloide, né? Mas infantis, assim, divertidos, do entusiasmo infantil para as coisas, uma certa inocência infantil para algumas coisas, né? E isso a gente vê na infância ser mantido, né, na fase adulta. Então, na infância ele é divertido, ele é encantador, ele é vivo, aquela criança que tem muita vida, né? Mas toda criança é assim, Fran, mas tem umas crianças que se destacam um pouquinho a mais nisso, né? Então, quem trabalhou com criança, quem trabalha, quem convive, sabe que tem algumas crianças que elas chegam, que elas parecem que tem uma lanterninha apontando, né? Elas chegam muito presentes, assim, são mais intensas, né? Então, essas seriam características da criança que talvez, né, possa ser alguns indicativos, né? Mas não quer dizer, a gente não bate o martelo, é assim, vai ser. Não, tá? Porque a gente sabe que o transtorno de personalidade borderline, ele é multifatorial e o tratamento, consequentemente, também precisa ser multifatorial, né? Então ele precisa... Eu vou gravar um vídeo, se vocês quiserem, deixa os comentários ali, só sobre tratamento, tá? Possibilidade de tratamento borderline, né? Então, gente, aquela criança que ela apresenta, voltando a falar, desregulação emocional,
uma birra mais forte e aquela luz onde ela chega, né, aquela criança mais cativante, tá? Ela pode vir a ser, tá? Mas vai depender de toda uma construção, de como que vai se dar, principalmente essa fase de entrada na pré-adolescência, tá? Eu sei que a gente sabe e muito se fala sobre a formação da personalidade até os 7 anos, questões assim. Até os 7 anos, o inconsciente da criança é o inconsciente da mãe. Então é uma ligação muito forte da mãe com a criança, e a criança muitas vezes apresenta comportamentos que estão sendo influenciados pela questão inconsciente da mãe. Dos 7 aos 14 anos é o inconsciente do pai. Então a gente vê o pai da criança mais presente, e é importante que nessa fase o pai realmente dê os direcionamentos também. Então assim, como que vai se... essa pessoa vai, né? Essa criança vai fazer a transição para a pré-adolescência dela, depois para a adolescência, como é que da criança para pré-adolescência, né? Como é que isso vai se se vai existir traumas, como é que vai acontecer alguma separação dos pais, troca de cidade, troca de escola, como tudo isso vai ser sustentado pela criança e como a família vai poder orientar a criança, sentar, conversar, né? Colocar algumas questões. Lembrando que o borderline, né, o transtorno, ele é uma neurodivergência, tá? Assim como autismo, TDAH, né? Também são neurodivergências, transtorno de processamento sensorial, outra questão, transtorno de Asperger, né? O Asperger, que uma vez era autismo, agora a gente sabe que foi dividido entre Asperger e autismo, foi dividido por uma questão de tratamento, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito agora. Só que o border é um transtorno de personalidade, da formação da personalidade. Lá a gente vê na estruturação da personalidade claramente onde é que está a situação. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento e o autismo também, né? Então são questões, são diferentes, mas ele entra na neuroatipicidade, né? Na neurodivergência. E o profissional que trata disso tem que saber muito bem como que isso precisa ser visto e como precisa ser trabalhado. Tá ok? Então assim, se você está atendendo uma criança que tem esses indicadores, que possa ser o seu filho, de repente possa ser, né, esses indicativos de ser mais sensível, mais birrento, mais com essa desregulação emocional, sendo que a criança, outra coisa importante, que preciso falar, vou abrir um parênteses agora, quem ensina a regulação emocional são os pais, tá? A criança não aprende a se regular emocionalmente sozinha, porque o córtex, né, a região pré-frontal, que é a região que faz regular, é a região responsável pela regulação emocional, ela não está totalmente formada na criança. Então, quem ensina a regulação emocional são os pais na educação, né? Então, quando a criança está fazendo a birra e a mãe grita ou bate ou faz alguma questão, tipo, estou falando mais alto que você, ela tá ensinando o que para aquela criança? Que você precisa falar mais alto, que você precisa aparecer mais, surtar mais, né? Então ela tá ensinando desregulação emocional para aquela criança. E aí vai algumas características da criança. A criança vai imitar isso. Então assim, numa situação que ela precisa, que ela quer que ela quer ser atendida, ou ela vai desregular emocionalmente para mostrar, olha, eu berro, eu bato, eu chuto, ou ela vai se fechar a isso, né? E ela vai ficar meio que se omitir às próprias necessidades. Então eu tenho uma necessidade, para eu não ficar desregulando, eu vou anular a minha necessidade, né? Então a criança tem ela pode vir a fazer esse comportamento. Então assim,
É necessário, como fechando parênteses agora, se meu filho, um paciente, eu percebo que ele tem essa tendência aí para desregulação, para birra, muito mais do que as outras crianças, eu tenho que trabalhar em específico essas questões, tá? Para ir ensinando a regulação emocional, ensinando que existem outros comportamentos melhores, mais adaptativos do que a desregulação emocional, do que a birra, né? E que ela não precisa ser encantadora sempre, ela pode ser ela e ela vai ser aceita assim. Claro que isso precisa de uma conversa com os pais, né? Bem grande, bem, né? De colocar essa questão do ambiente, que o ambiente familiar é muito importante, tá ok? O ambiente em si, né? É muito importante, o ambiente familiar para o desenvolvimento da criança é muito importante. Gente, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, me segue, se inscreva no meu canal, compartilha, também pode curtir, deixa o seu comentário, vou adorar ler os seus comentários, deixe sugestões, tá? Se esse assunto te interessou, se tem sugestões de outros também, né? Outros assuntos sobre a mente humana, tá ok? Então, meu nome é Francélia, sou psicanalista e espero ter te ajudado, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!